Vamos iniciar a gravação desses nossos encontros para refletir um pouco sobre a poesia na sala de aula a partir do nosso livro, que tem também esse título, editado pela Parábola. Inicialmente queria agradecer a editora pelo convite. Nós temos um trabalho já há algum tempo com a editora. Primeiro publicamos um artigo num livro chamado Português no Ensino Médio e Formação do Professor, eu acho que no início deste século, em 2004, 2005. Depois, em 2013, também participamos de um outro livro, esse totalmente voltado para o ensino de literatura, que é Leitura de Literatura na Escola, onde refletimos sobre metodologia do ensino de literatura, fazendo um trabalho de sugestões de comparação entre literatura de cordel e a literatura em geral. E em 2018, nosso livro, Poesia na Sala de Aula, e sobre ele nós vamos começar um pouco a nossa conversa. A primeira coisa assim, que eu gostaria de chamar a atenção com relação ao problema do ensino de literatura, e mais especificamente da poesia, é a importância que nós conferimos à leitura oral. Eu acho que permeia basicamente o nosso livro a ideia de que a leitura oral, a realização oral do poema é um instrumento importantíssimo de aproximação do leitor da poesia. Eu acho que a leitura oral favorece uma intimidade maior com o poema. E eu não parto exatamente de nenhuma teoria para afirmar isso. Curiosamente, eu parto da minha experiência como leitor, desde a infância, quando ainda sem saber ler, eu ouvia na região onde eu morava inúmeros poemas da boca de pessoas simples, muitas vezes analfabetas, estrofes, poemas inteiros. Então, essa experiência da oralidade com a poesia nasceu do convívio com pessoas extremamente simples do sertão do Ceará. Então, isso, anos depois, me ajudou muito a levar a poesia para a sala de aula e a defender essa perspectiva da leitura oral como um grande instrumento de aproximação do leitor em formação, aproximação da poesia. Queria colocar isso porque isso vai permear a nossa conversa sobre o livro. Bom, o nosso livro ele é formado por vários capítulos, e o primeiro chama-se Poesia na Sala de Aula para quê? E depois nós situamos um pouco o problema da poesia na sala de aula. E há pesquisas há mais de 30 anos, e contemporâneas, que mostram que a poesia é o gênero literário que fica em terceiro, quarto lugar no nível de interesse dos alunos. Quando a gente faz levantamentos em salas de aula, inúmeras pesquisas de mestrado têm mostrado isso, a poesia fica sempre em terceiro ou quarto lugar. Curiosamente, esses mesmos alunos, às vezes pesquisados, quando a gente realiza um experimento em que se busca uma convivência com o poema, uma aproximação mais afetiva com o poema, essa situação muda e as pessoas passam a dizer que tem agora já uma apreciação mais significativa da poesia. Ora, o livro didático ainda traz a poesia ou de um modo pragmático, ainda nas primeiras séries do ensino fundamental, e eu estou vendo isso agora, livros didáticos contemporâneos que trazem poemas lindos para estudar o uso do J, o uso do G, o uso do CH, o uso do X. Então, a poesia se perde, e isso desde cedo acontece nos livros,
Já foi denunciado uma pesquisa da Marisa Lajolo na década de 80, no final de 99 para 2000, nós também realizamos pesquisa, vimos isso. Se você voltar aos livros didáticos agora, vocês veem isso. Então, o primeiro problema é isso, às vezes o uso nas séries iniciais da poesia de um modo muito pragmático. O segundo problema, já aí no Fundamental 2 e no ensino médio, é que a poesia vem muito com um roteiro de perguntas para ser respondidas a priori, sem um tempo de convivência do leitor com o poema. Ora, nós sabemos pelos depoimentos dos poetas que há poemas que demoram anos para serem construídos. São experiências que vão sendo amadurecidas dentro da interioridade, na subjetividade do poeta ou poetisa, e que só depois assumem uma forma. E muitas vezes a gente quer que o aluno, em 15 minutos, meia hora, responda um questionário e essas respostas têm que estar de acordo com uma interpretação previamente feita, às vezes com muito mais tempo de aproximação. A gente tem visto que esse sistema aí não tem funcionado muito. E isso é para nós um problema, né? Esse é um problema que precisa ser enfrentado. E é nesse sentido que nós vamos apontar algumas possibilidades, alguns caminhos, não tem nada de novo, é só a busca de encontrar caminhos para vivenciar a poesia de um modo mais efetivo, sobretudo pensando na formação inicial dos leitores. Ainda nesse capítulo, nós trazemos também um depoimento muito interessante, uma reflexão do T.S. Eliot, quando ele fala da função social da poesia. Afinal de contas, para que serve a poesia? Né? Há muitas respostas, mas nós separamos uma fala do Eliot, que ele diz o seguinte: para além de qualquer intenção específica que a poesia possa ter, há sempre a comunicação de alguma experiência, ou uma nova compreensão do familiar, ou a expressão de algo que experimentamos e para o qual não temos palavras, o que amplia a nossa consciência ou apura a nossa sensibilidade. Essa fala é muito interessante, essa reflexão, e eu destacaria três coisas. A comunicação de alguma experiência. Todo poema traz isso, a comunicação de alguma experiência, de uma vivência, de uma percepção, de um sofrimento, de uma alegria, de uma constatação de um problema social. E essa experiência que o poema traz, essa percepção particular do mundo dentro de um certo ritmo, lançando mão de determinadas imagens, precisa ser assimilada devagar, com o tempo. Né? A poesia é paciente, né? Diz o Bartolomeu Campos Queiroz. E é preciso ter essa paciência de ir lendo lentamente com os alunos e não querendo uma compreensão racional, imediata do poema. A outra coisa da fala dele que chama muito a minha atenção é quando ele fala de que a poesia ela é uma compreensão do familiar, ou a expressão de algo que experimentamos e para o qual não temos palavras. Isso é muito interessante. Quantos poemas na vida a gente lê e lá no íntimo a gente diz assim, puxa, como eu gostaria de ter escrito isso. Parece que o poema nos leu, parece que o poema tocou numa coisa que era fundamental para nós e que a gente ainda não tinha tido uma forma de dizer aquilo, de mostrar aquilo. Então, algo que era familiar, mas que ainda não tínhamos visto com a beleza necessária, ou com a problematização necessária, ou com a indignação necessária que o poema pode trazer, todos esses sentimentos. E a outra coisa ainda nessa pequena citação é quando diz que o poema amplia a nossa consciência e apura a nossa sensibilidade. Isso aqui são duas expressões muito interessantes. Para que o poema amplie a nossa consciência
e apure a nossa sensibilidade, é fundamental que tenhamos uma experiência mais demorada com ele. E essa experiência, a meu ver, na sala de aula, começa com a leitura oral, a leitura e a releitura do poema, sem pressa. E é na leitura e na releitura que nós vamos encontrando os tons adequados, os ritmos, os andamentos, que nós vamos compreendendo melhor uma imagem. Né? A leitura rápida não funciona. Não se lê um poema para ter uma informação, mas para se sintonizar com alguma experiência, fazer uma descoberta de alguma coisa. Imaginemos, a título de exemplo, que fôssemos ler, numa sala de aula, o poema Consolo na Praia, do Drummond. Um poema com o qual eu venho trabalhando há décadas e que me impactou profundamente quando eu tinha possivelmente 16 anos. E depois, mais adiante, eu ouvi o Paulo Altran recitando e ficou ainda mais forte esse impacto. O poema diz assim: vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou. O segundo amor passou. O terceiro amor passou. Mas o coração continua. Bom, a vida pode não ter sido perdida, mas se você lê da seguinte forma: vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. A vida não se perdeu, mas talvez o poema. É preciso ler e reler. Pedir para vários alunos lerem novamente. Depois associarem a sua experiência humana, muitas vezes de desencanto, que todos nós vivemos. Né? A musicalidade, o ritmo, as imagens que o poema cria, que a gente fica imaginando o consolo na praia. Você vai ler o poema integralmente para ver como é que ele finaliza. Então, isso é da maior importância. Como eu vou ler o poema? Né? Um outro tópico, já do segundo capítulo, que eu queria chamar a atenção, o capítulo chama-se Condições Indispensáveis, entre parênteses, para trabalhar com a poesia. Eu coloco duas coisas importantíssimas, também todas nascidas da nossa experiência, que a primeira condição é que o professor seja um leitor de poesia. Isso é indispensável. Eu não convenço ninguém de alguma coisa para a qual eu estou profundamente envolvido, que aquilo é um valor para mim. Isso é muito importante. Eu acho, inclusive, que a gente propriamente não ensina ninguém a gostar de arte, a gostar de poesia. Mas no âmbito da poesia, é a partilha da nossa experiência que faz com que o outro se inquiete e busque alguma coisa. Eu acho que a gente como que comunica um pouco o modo como aquilo é fundamental para mim, e certamente isso vai ter alguma mexer de algum modo com o leitor. Ao longo dos anos eu tenho observado muito isso, né? Então, isso aqui é muito importante. A primeira condição, se eu não sou um leitor, dificilmente eu consigo convencer o outro. E eu posso até dar aulas de poemas, mas eu vou dar aulas profundamente burocráticas. Eu vou escolher o poema, vou trazer ali 5, 6 questões de interpretação, ponho as pessoas para lerem, depois ouço as respostas, digo se está certo ou errado a partir do gabarito do livro, e acabou. Mas que impacto, né? Que ressonância esse texto teve para o leitor e tem para você também, professor. A segunda condição, muito interessante para se trabalhar a poesia na sala de aula, é conhecer o horizonte de expectativa dos alunos. Isso aqui é muito importante. A partir desse conhecimento, que pode ser feito através de questionário, de conversa, né, da própria convivência cotidiana que o professor tem com seus alunos, eu vou buscar temas, poemas,
dentro de um universo temático que possa chamar a atenção deles. Isso aqui nós fizemos muitas experiências assim, e no próximo encontro nós vamos mostrar um pouco dessas experiências e trazer alguns exemplos. Então, cada aluno vive, tem uma experiência, tem um horizonte de expectativa. E determinado texto, determinado poema pode ir ao encontro disso. E pode também ir de encontro. Em qualquer das situações, isso é da maior importância. Se discutir, conversar. Né? Que experiência humana é essa? O que ela tem a ver comigo? Então, esse dado é muito importante para o nosso trabalho. Eu diria ainda que é um ponto muito importante é o ambiente. Se eu pego uma turma de 6º ano que saiu de um recreio e chega suada na sala de aula e agitada, e eu quero que eles em 5 minutos se acalmem e entrem em sintonia com o meu poema, com o que eu estou tentando trazer para ele, não vai dar muito certo. É preciso ter o momento adequado. Quantas vezes eu preparei alguma coisa para ler, mas vi que naquele momento não dava. Espera mais 15 minutos, agora já dá para a gente conversar. Então, a condição também de observar aquela situação, aquele contexto, entende? E quem é o meu leitor? Se o meu leitor é uma criança, o nível de interesse é um. Se o meu leitor é um adolescente, é outro. Se o meu leitor é um jovem de classe média, que estuda numa escola particular, o nível de interesse é outro. Se o meu leitor é um jovem da periferia da cidade, ele vai ter inquietações diferentes e vai ter recepções também diferentes. Então, é preciso estar muito atento a esse horizonte de expectativa, exatamente para a gente escolher poemas que possam favorecer o diálogo. E a gente, às vezes, erra. Muitas vezes a gente escolhe e não dá certo. Mas muitas vezes a gente escolhe e dá certo. Não dá certo no primeiro momento, mas dá certo no segundo. Nunca idealizar muito a prática da sala de aula. Ela é cheia de tropeços, de quedas, mas também de muitos acertos. E a gente precisa sempre se equilibrar um pouco nesse entremeio. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos discutir um pouco algumas experiências e algumas sugestões que nós fazemos para o trabalho com o poema na sala de aula.